Olá, alunos e alunas do nono ano. Retomamos mais uma semana. E para a hora do descritor desta semana, nós iremos trabalhar o descritor 17, resolver situação-problema envolvendo porcentagem. Então, porcentagem é um conteúdo que vocês já trabalharam bastante, já estudaram muito, a gente já revisou esse ano, mas aí a gente faz essa retomada porque é um conteúdo muito necessário na formação de vocês. Então, eu vou apresentar 3 situações problemas como exemplos, né? Vocês vão acompanhar o passo a passo dessa resolução. E em seguida, será postado no nosso grupo de WhatsApp mais 2 questões para vocês resolverem e verificarem a aprendizagem de vocês. Então, fiquem atentos à resolução dos exemplos. Vamos à resolução do primeiro exemplo do nosso momento, a hora do descritor. Nosso descritor resolver situação-problema utilizando porcentagem. E a primeira situação pede para a gente analisar essa imagem, nessa tirinha. Ela inicia assim: 6 em cada 10 alunos deixam a escola sem saber matemática. Você consegue calcular o prejuízo que isto traz para o país? E a criança responde: não consigo somar nem calcular. Então essa imagem é uma crítica, né? Que aí vocês podem estar fazendo essa análise. E em seguida traz a situação problema. Segundo a tirinha, a taxa em percentual dos alunos que deixam a escola sem saber matemática é. Então nós temos aqui as alternativas. E aí nós vamos traduzir essa frase, né? 6 em cada 10. O que é que isso representa? 6 em cada 10 alunos deixam a escola sem saber matemática. Então, para a gente transformar isso numa taxa em percentual, nós vamos dividir o numerador pelo denominador, ou pela fração 6 décimos, nós já sabemos que isso representa 0,6. Para sabermos a porcentagem, né, a taxa em percentual desse valor, nós devemos multiplicar por 100. 0,6 vezes 100 é igual a 60%. O que a gente já consegue identificar como a resposta correta, a letra C. Então, quando a gente precisa encontrar essa porcentagem, vocês podem fazer essa representação. 6 em cada 10, faz a divisão e multiplica por 100. Sempre a gente representa a fração, dividimos o numerador pelo denominador, multiplicamos por 100 e encontramos essa taxa em percentual. Vamos continuar aqui trazendo mais 2 situações, né, para a gente recordar um pouquinho mais sobre como está resolvendo, né, situação-problema com porcentagem. Segundo exemplo, nós temos que Gabriel ganhou de seu pai uma mesada no valor de R$200 e gastou 25% da mesada com compra de jogos de PlayStation. Da quantia que restou, ele gastou 50% na compra de uma bola. Após efetuar essas 2 compras, com quanto Gabriel ainda ficou? Então, nós vamos tomar como referência R$200 e ele gastou inicialmente 25% dessa mesada com jogos de PlayStation. Então, nós devemos calcular 25% de R$200. 25% vezes 200, a gente multiplica, né? Traduz 25%, 25 vezes 200 e o resultado divide por 100. Nessa situação aqui, nós também podemos fazer isso, cortar 0 por 0. 25 vezes 2, 50, 50 dividido para 1, 50. Fica mais fácil? Então, a gente já sabe que ele gastou R$50 com jogos de PlayStation. Se ele tinha R$200, 200 menos 50, ele ficou com R$150 de mesada. Da quantia que restou, ele gastou 50%. Aí a gente vai lembrar lá daquele conceito inicial de porcentagem. 50% é a metade. Então, metade, ou seja, 50% de 150. Que vai dar o quê? R$75. É um cálculo que pode ser feito mentalmente. Metade de 150, 75. Então, ele gastou 75 com a bola. Após efetuar essas 2 compras, com quanto ele ainda ficou? No caso, se ele tinha 150 e gastou 75, sobrou R$75.
Já no último exemplo, a gente tem que uma empresa de calçados, apenas 25% dos funcionários é do sexo masculino. 25%. Sabe-se que nesta empresa há 35 funcionários do sexo masculino. Qual é a quantidade total de funcionários dessa empresa? Então aqui a gente não sabe qual é o todo. Então, como é que eu posso fazer? Eu sei que 35 funcionários do sexo masculino representam 25%. 25% são do sexo masculino. E eu tenho 35 funcionários do sexo masculino. Agora eu preciso saber qual é o todo. 100%. Então eu represento por x. Eu não conheço esse valor, então eu posso fazer a regrinha de 3. X vezes 25, 25x. 35 vezes 100, repetimos o 35. 2 zeros, não é isso? 3.500. X é igual a 3.500 dividido para 25. X é igual a 140. Portanto, o total de funcionários 140. Dá para fazer mentalmente? Porque como a gente aqui está utilizando essa ideia, né, de 25%, então eu já sei que 35 é 1/4 do todo. E aí 1/4, mentalmente a gente também chega nesse valor. Né? 140, metade é 70, metade é 70, 35. Então também dá para fazer esse tipo de situação. Ok? Pronto, finalizamos nossa resolução de exemplos. Agora, como eu já havia informado, partimos lá para o nosso grupo de WhatsApp, onde vocês deverão responder os 2 itens propostos, estar me encaminhando o registro fotográfico dessa atividade e, ao receber a mesma, eu darei a correção, enviarei a correção através de vídeo no PV de cada um de vocês. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e seguimos, né, a nossa aula no nosso grupo de WhatsApp. Grande abraço a todos.